A teoria dos efeitos ao longo prazo estuda o processo de comunicação de massa. Para explorar essa teoria, vamos usar o gênero jornalístico, pois é um meio de comunicação que tem o poder de informar e influenciar de algum modo a sociedade. Para entender, vamos falar um pouco da história do jornal até chegar nesse período atual, com jornais diferenciados, com um estilo sensacionalista, que usam desse atributo para a persuasão do seu público. No dia 10 de setembro de 1808, começava a circular no Rio de Janeiro a Gazeta, o primeiro jornal publicado aqui no Brasil. Não muito diferente do que acontece atualmente, o jornal já era usado como meio de manipulação da massa. A corte de Portugal utilizava desse meio para pregar seus valores no país. Portanto, todo o conteúdo exposto no jornal daquela época era de princípios do governo português, que ainda tentava empregar a sua ideologia no país. Meses antes da publicação do jornal A Gazeta, no dia 1 de julho de 1808, foi lançado o Correio Brasiliense, publicado por Hipólito da Costa. O jornal era impresso em Londres e chegava até o Brasil de forma ilegal. Hipólito usava do jornal para expor as ações do governo português no Brasil, argumentando de forma pessoal as falhas que, segundo ele, o governo português deixou no país. Um pouco mais à frente na história do nosso país, durante o regime militar, não só o jornal, mas o rádio e a TV também foram usados como meio de persuasão de massa. Com toda a pressão que a população fazia contra a ditadura, os militares não poderiam deixar que fosse divulgado qualquer informação contra o governo ditatorial. Sendo assim, toda e qualquer programação deveria passar por uma espécie de filtração de notícias, onde o censo militar inspecionava todo o conteúdo e, assim, fazia as alterações necessárias, no caso, manipulando e distorcendo as mensagens que chegariam ao público. Nos anos 90, o jornalismo vai mudando a sua forma, pois começava a fazer sucesso o estilo de jornal sensacionalista que se aproxima da população. Como o capitalismo já era forte, as emissoras de TV apostam nesse estilo, pois a audiência vai subindo. Então, em 20 de maio de 1991, estreava o Aqui e Agora. Tudo, e você? Tudo bem, vamos às notícias. Vamos lá. Boa noite, Brasil. São 6 horas, horário de Brasília. Está no ar o Aqui Agora, um jornal independente que mostra na TV a vida como ela é. O Aqui e Agora deu início ao jornal no estilo sensacionalista, com reportagens que flagravam tiroteios, perseguições e sequestros ao vivo. Com o recém-morto, a polícia também dispara e começa um longo tiroteio. Um verdadeiro tiroteio nesse final. Aí tiros de metralhadoras, uma rezada de metralhadoras nesse momento. Realmente muito difícil. Policiais agora estão atirando diretamente no ônibus. Esse estilo inspirou outros jornais e hoje em dia vemos que essa temática sensacionalista está presente em diversos jornais. Jornais como o Brasil Urgente, exibido desde 2001 pela Bandeirantes e comandado por José Luiz da Atena. E o Cidade Alerta, apresentado por Marcelo Rezende. Ambos buscam o Ibope por meio do sensacionalismo, com matérias sobre crimes de alto nível, com simulações e até mesmo discursos comoventes de seus apresentadores.